Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos, agora para a nossa mensagem diária. Louvamos a Deus que Ele tem nos concedido a tecnologia e podemos nos achegar até os amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós vamos dar continuidade à carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, desta feita no seu capítulo 2, dos versos 16 ao verso de número 19. Mas antes de fazê-lo, vamos ter uma oração, rogando ao nosso Deus por iluminação e entendimento da sua santa palavra. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, de graça, bondade, misericórdia, obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos dado a tecnologia e podemos, ó Senhor, ouvir a Tua voz, ser nutridos, esperançados, alimentados, fortalecidos através da Tua palavra. Ó Deus, abençoa cada família, cada irmão, cada irmã. Dá-nos, Senhor, a convicção, a plenitude da Tua vontade. Ó Deus, abençoa-nos para que nós possamos compreender e entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, se há uma preocupação nos nossos dias, no meio evangélico, é a adoção de muitos elementos velho-testamentários. Muitas igrejas têm adotado aspectos que dizem respeito ao Antigo Testamento. Por exemplo, o uso dos candelabros, o uso da Arca da Aliança, até mesmo construção do Templo de Salomão. Isso é danoso, perigoso e herético, pois, na verdade, quando fazemos isso e achamos que as pompas do Antigo Testamento devem ser aplicadas ao culto, nós estamos dizendo que Cristo não encarnou, que Cristo não morreu, que Cristo não ressuscitou, que Cristo não foi assunto aos céus, que Cristo não está à destra de Deus. Então, ao olharmos para as sombras, não podemos atribuir a elas o real valor, porque sombra é sombra. A sombra de uma pessoa não é a pessoa. Desta feita, então, o apóstolo Paulo, nesse bloco, ele vai trabalhar esses aspectos cerimoniais. Ele falou acerca da circuncisão no bloco anterior, justamente falando que esta simbologia da circuncisão, que era a purificação, que era o derramamento do sangue de purificação, apontava para o Cordeiro perfeito, que é Cristo. Que, na verdade, o ato de circuncisão perfeito não é feito no próprio corpo, mas foi feito na própria cruz e através de Cristo. Então, aqui nesse bloco agora, ele vai atentar os irmãos que eles não sejam julgados e acusados por não praticarem tais obras, por não praticarem justamente a lei cerimonial. Ele vai dizer assim: ninguém, pois, o julgue por causa de comida e de bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Aqui ele está falando das instituições, da instalação de festas cerimoniais em Israel. Tanto a Páscoa, a festa da lua nova, enfim, todas essas festas que apontavam para o Messias, apontavam para a sua primeira vinda, e outras apontam para a sua segunda vinda. Mas o fato é que também nós temos que ver um aspecto de que qual é a raiz da questão aqui? É que ao ser convertido em Cristo, não há acréscimo, ou seja, Cristo mais a circuncisão, Cristo mais as festas, Cristo mais obras. Não, Cristo é suficiente, Cristo é pleno. Não necessitamos, então, de um adendo à nossa fé, porque a nossa fé é suficiente em Cristo. Então, é dessa forma que ele trabalha nesse aspecto. Verso 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é de Cristo. Percebe que aqui, então, ele atribui a ideia de que tudo isso, todas essas festas, eram sombra do que é de vir, ou seja, o que é uma sombra?
é o reflexo de um corpo ou de um objeto, por exemplo. Ele reflete o objeto, mas não é o objeto. Então, nós temos que ter esta noção. E ele, mais uma vez, traz a igreja como sendo o corpo, e este corpo só tem vida, este corpo só tem direção, este corpo só tem função se ele tiver uma cabeça. Então, ele vai trazendo esse aspecto e ele vai nos informando isso. O verso 18, ninguém se faça árbitro contra vós outros, prestando humildemente culto dos anjos. Aqui ele está justamente dizendo que, além de acrescer alguma coisa a Cristo, havia ainda idolatria e culto a anjos, a seres angelicais. E isso acontece em nossos dias. Muitas pessoas, muitas vezes, acham muito mais, digamos assim, um aspecto de idolatria a anjos, a concepção dos anjos. E aqui está dizendo, não, o Senhor é maior do que os anjos. Baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal. Ora, se os homens agem dessa forma, se os cristãos agem dessa forma, atribuindo então leis, constituindo então, acrescendo a Cristo alguma coisa, logo não é o Espírito que está guiando, mas sim a sua mente carnal. E a ideia aqui, na verdade, de carnal, não é dizer a mente natural, mas é falar então de uma mente que nem convertida foi. Então, esta é uma concepção muito séria. E não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligaduras, cresce. O crescimento que procede de Deus. Percebe que aqui então é como se eu estivesse negando ou cortando a cabeça. É como se esse corpo então estivesse morto, porque na verdade, quando eu atribuo as sombras, atribuo as obras, atribuo a lei cerimonial, eu na verdade estou cortando a cabeça que é o próprio Cristo. Estou negando o seu nascimento, estou negando a sua morte, estou negando a sua ressurreição, estou negando a sua ascensão, estou negando a sua glorificação. Então, ele diz que este corpo cresce, crescendo agora. Como vem esse discernimento? Esse crescimento vem a partir de Deus. Procede de Deus. Deus é a fonte desse conhecimento. Portanto, meus amados irmãos, que estejamos atentos para muitas vezes não sermos levados a praticar coisas que, na verdade, não tem mais sentido de serem praticadas. A termos cerimônias que não tem mais sentido existirem. Cristo é suficiente. Sua obra é suficiente. Seu ser é suficiente. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar encerrando esse momento. Pai querido, Deus de amor, de graça, bondade e misericórdia, obrigado, Deus, por mais um momento na Tua presença para estudarmos a Tua palavra. Abençoa cada um e nos dá sempre a convicção de que o Senhor é suficiente e pleno em nossas vidas. É assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.